Deus abençoe, pessoal. Ó Deus Santo, digno de toda a honra e todo louvor, se faça presente nessa ministração. Me usa conforme o seu querer, Baramainá. Em nome de Jesus. Haramainá, Rabailaê. Toma minha boca aqui, meu Pai. Abre o entendimento do ouvinte, Senhor, que se prontificou a ouvir esse evangelho. Adentra esse coração, Senhor, cheio de dúvida, aflito, Oroemamailaê. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Então, já foi sorteado, tá? Quem tá me conhecendo agora, aqui quem tá falando é a missionária Leila Lima, pela misericórdia, tá? Deus vai me usar. E eu não tenho pauta, eu não tenho roteiro. Então, o que é um sorteio? Quando eu falo sorteio, já fiz o sorteio da palavra e saiu Lucas 12, tá? Do 35 em diante. E o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele... Muitas vezes a pessoa fala, mas ela já pregou Lucas 12, né? 35. Não, o Espírito Santo de Deus, ele se renova a cada dia, ele não se repete, tá? Ele tem várias facetas. E eu posso ler isso aqui mês passado, mês retrasado, e muitas vezes sortear ele de novo. Coisa que não aconteceu, eu não me recordo de ter pregado Lucas 12, não. Se preguei, não me lembro. Tá? Mas eu só estou explicando que o sorteio é uma coisa aleatória e que a gente fica, né, à mercê, né, vulnerável à obra do Espírito Santo, à liberdade que o Espírito Santo de Deus te dá para falar. Então eu não tenho uma visão do que vai ser falado. É isso que é importante vocês entenderem. Eu estou tão curiosa quanto vocês. Eu fico pensando, será que o Espírito Santo de Deus, né, vai trazer para a gente hoje? Qual é a interpretação que ele vai dar desses versículos? Eu não sei. Muitas vezes eu nem fico aqui em cima do que eu sorteei, né? Muitas vezes é só para iniciar uma conversa, tá? Então vamos ler? Amém. Vamos lá. Fala assim, ó. Cada Bíblia tem um tópico, é interessante, né? Aqui fala, né, nessa linguagem de hoje, os empregados alertas, ó. Aqui na NVI já fala, né, prontidão para o serviço. Na King James fala a parábola do servo leal e do infiel, né? Olha o tópico já fala bastante, né? Parece que não, mas cada tópico já vai falar com a gente de uma forma diferenciada. Tá, eu vou ficar aqui com os empregados alerta. Olha, bem facinho de compreensão, ó. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa, com o cinto, e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Olha só, hein? Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alerta, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Então tá, então a gente já tem esse preparo até psicologicamente, porque nós que somos protestantes, nós que frequentamos uma igreja, que lemos Bíblia, né, temos muito medo da volta de Cristo. Nós nos preocupamos com essa vinda, mas, né, você vê que já está havendo até uma coisa inusitada, né, que é a paz que foi liberada, né? Israel estava em guerra, agora de repente, né, fazem uma aliança de paz. Então isso aí tudo é um prenúncio, né? É uma escatologia que tinha que se cumprir. O rio Eufrates está secando. Quando houver paz no mundo. Tudo isso, gente, mas eu falo sem medo de errar. Engraçado, a preocupação é interessante. Nós precisamos estar preparados para essa vinda. Mas ninguém para pensar na ida, né? Ninguém para pensar
quantos óbitos, quantas, né, pessoas morrem todo dia. Você pode se encontrar com Deus nesse exato momento. Eu agora poderia ter um derrame, um AVC, né? E estar agora, em fração de segundo, na presença do meu Criador. Então eu acho que as pessoas teriam que pensar nisso, né? São óbitos, mas é óbito, diversas formas, é acidente, né? Mais de 1.000 pessoas morrem, né? Eu nem sei a taxa de mortalidade no Brasil, eu não sei. Mas eu acho que as pessoas elas tinham que se preocupar com isso. Hoje você está vivo, amanhã você está morto. Enfim, é o que nós devemos nos preocupar, com a nossa ida. Porque quando você fica olhando os sinais, e muitas vezes você pensa, não está longe. Na minha geração, tenho certeza que Jesus não vem na minha geração, porque tem muitos países ainda que, né, precisam ser pregado o evangelho, porque é bíblico, né? Fala que a palavra dele vai ser pregada em todo o planeta, né? No mundo inteiro. E depois chegará o fim. Então vamos entender. Quando você se preocupa com os sinais, você vai olhar assim e falar, não, eu posso descansar, porque não chegou na Índia ainda, não chegou na África, ainda tem muitos países ainda que não podem nem pregar o evangelho, que é proibido, então eu vou descansar nisso. Só que quando você pensa que hoje, agora, você pode infartar, né? Neste momento a sua pressão arterial pode subir e você morrer, né, com neurisma, sei lá, com alguma coisa, aí você já vai ficar pianinho, porque Deus pode vir recolher agora, arrancar, tirar, né, o seu espírito, o seu fôlego de vida agora. E neste momento você vai ter que prestar conta, você vai para um julgamento. Aí é aquele negócio que eu costumo dizer, gente, vamos marcar uma audiência. Todo dia você pode marcar uma audiência. Todo dia você pode chegar na frente desse juiz, você pode contar para ele o que está acontecendo, né? O que te levou a cometer esse pecado, né? Você tem essa oportunidade de resolver a sua questão agora. Não espere Jesus voltar, né? Reconheça os seus erros, né? O porquê que você está sendo acusado. Porque existe um acusador, e o acusador ele fala na tua mente. Ele vai jogar seta e dardos malignos. Deus ele não acusa ninguém. Jesus fala que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Então quando você tem uma mente perturbada, é porque tem alguém te acusando. E na verdade, eu sempre falo lá em Romanos 2, que você responde pela sua consciência. Se tem alguém te acusando, é porque tem pecado para ser confessado. É importante a gente ficar atento a esse tipo de sinal. Esse é o maior sinal que nós podemos ter, aquele que fala na nossa consciência. Muitas vezes a gente, né, se prende muito a essas questões da vinda de Cristo, mas esquecemos da nossa ida, tá? Então tem que ter muito cuidado. É importante a gente estar orando, buscando saber por que esse incômodo, né? Porque muitas vezes a gente se sente oprimido, né? Porque uma angústia aparece no peito de repente, você não entende por que, você está bem, daqui a pouco você começa a pensar, né? Vem uma tristeza, uma angústia de morte, né? Uma angústia de que alguém está pedindo para você ir orar, né? O Espírito Santo de Deus está te incomodando para sair daquele local, para você ficar sozinho, para você orar. E aí costuma botar a culpa nas pessoas. Porque eu tô sozinho, porque fulano de tal não me dá atenção. Os irmãos da igreja não buscam saber como é que eu tô. As pessoas estão muito carentes de pessoas. Quando o Espírito Santo de Deus isola alguém, é porque ele quer tratar com esse alguém, né? Ele quer ser o suficiente na sua vida. E você está buscando entretenimento, né? Você quer um afazer todo dia, uma novidade todo dia, e Deus está te isolando, né? Ele está incomodando, ele está te entristecendo para que você fale, para que você ore. Então aí é a coisa mais importante, quando nós nos sentimos sozinhos, é irmos orar, buscar saber de Deus o que está acontecendo.
E não culpar as pessoas, ficar culpando, ai, fulano de tal não liga para mim, ai, minha família não se importa comigo. Não é a sua família. É o Espírito Santo de Deus muitas vezes que está permitindo isso, para que você se sinta dependente dele e não dependente da sua família, tá? Então, vamos lá, vamos mais um pouquinho, né? Porque a pregação postada anteriormente foi, né? Quebra e faz de novo. Que Deus, ele quebra o vaso, ele leva o vaso para a olaria. Se não tiver, né? Jeremias 18:4, né? Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, o que acontece? Se você, né, tá sendo convidado, né, para essa audiência, que no caso é a sua oração, né, é o único jeito de você falar, né, de colocar suas questões, de você entender que essa tristeza não é para a morte, é para a vida, né? Deus, ele está tratando com você, ele quer que você o busque. Não busque pessoas, nem passeios, nenhum tipo de movimento pentecostal. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você ou busque, que você se mantenha em silêncio, ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Ah, mas eu fico muito triste, né? Eu preciso estar sempre com pessoas, eu preciso estar sempre em movimento, eu não consigo ficar sozinho. Por quê? Aí você tem que perguntar, por que eu não consigo ficar sozinho? Por que eu mesmo, né, não me basto? Porque está faltando o Espírito Santo. Quando você se sente muito só e depende de outra pessoa para te fazer companhia, vou ser sincera, é porque está faltando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus é suficiente na sua vida. Você vê, olha aqui, vamos voltar para a leitura? Olha o que ele fala aqui, né? Olha só. Ele fala que vai te servir. Como que ele vai te servir? Ó, feliz aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Então, esse preparo a gente já entendeu, que é a sua vida com Cristo, tá? Não estamos falando de escatologia. Que Jesus vai vir, todo mundo sabe, né? Mas estamos falando da nossa ida, do nosso encontro. E ele fala que quando você se prepara para orar, para falar, coloque seus pecados diante dele, não fica se justificando, se achando santo e perfeito, né? Ele te serve. Ele fala aqui, ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade, o próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sente à mesa e ele mesmo o servirá. Então ele vai te servir. Tudo que você pedir com fé, em oração, ele vai te dar. Mas precisa primeiro estar preparado. Tanto essa vinda é Jesus vindo te recolher. Ah, mas eu ainda não cheguei nos meus 80. Pode ser agora, pode ser com 40, pode ser com 50, né? Não espere dobrar o cabo da boa esperança. Não espere para consertar a tua vida. Tá? O diabo, ele trabalha com legalidade. Se tiver brecha, se tiver pecado não confessado, ele tem total, tá, legalidade para entrar e ceifar a sua vida e levar a sua alma para o inferno. Mas total legalidade. Eu falo para você, principalmente as pessoas que já conhecem a Deus e não abandonaram o pecado, que já conhecem a palavra e ainda continua na vida errônea, na vida de pecado. Quer satisfazer a sua carne, né? Não quer se sujeitar à palavra, não quer resistir ao diabo. Então o que vai acontecer? Deus vai permitir. Deus, ele faz de tudo para salvar uma alma. Uma alma para Deus é uma coisa muito preciosa, tá? Ele levanta profeta, ele muitas vezes deixa quebrar o vaso, né, para fazer outro vaso. Isso dói, né? Foi o que eu preguei acho que semana passada, né? Eu repostei uma pregação, não sei se eu falei de Jeremias 18, mas Jeremias 18 fala, né, que ele, né, o refaz, né, moldando outro vaso de acordo com a vontade dele. Ele te refaz, ele quebra. Isso dói. Nós não queremos estar sobre uma ira de Deus. A ira de Deus é uma coisa muito séria.
tá? Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar, mas ele vai fazer tudo por uma alma. Ele vai fazer tudo, ele não está aqui para te julgar, mas ele vai fazer tudo para te salvar. Tá? Então, por isso que é muito importante, muitas vezes a gente não tem esse entendimento, né? Que nós hoje podemos nos encontrar com o nosso Criador, podemos cair duro aqui, morto, e não ter mais tempo de pedir perdão dos pecados. Então temos que confessar, e para isso temos que orar, pedir a Deus para nos mostrar. Então, vamos em Jó 14, vamos continuar essa conversa em Jó 14. Olha só, vamos pensar pela cabeça de Jó, tá? Quando a pessoa ela começa a ser tratada, né, Deus começa realmente a apertar o seu calo, ele começa a estreitar a tua vida, aí você vai começar a enxergar, né, que você não estava pronto. Porque não tem como, gente. Até Jó, que diante de Deus, né, Deus tinha orgulho de Jó e falou, olha só como esse homem é fiel a mim. Deixa eu ler aqui Jó 1, né, só para lembrar dessa fala, né, de Deus, que ele falou assim, o versículo 7, tá? Então Yahvé questionou a Satanás, de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta, olha só, de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Então, a resposta de Satanás é que ele fica ao derredor, ele perambula, buscando alguém para tragar, alguém para que ele possa desgraçar a vida dessa pessoa e levar essa alma para o inferno. Ele não descansa, gente. Ele é um espírito, ele não dorme, ele não descansa. Então ele fala aqui, indagou-lhe então Yahvé, observaste o meu servo Jó? Olha o orgulho desse pai. Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Aí vamos ler mais um pouquinho. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Por que Satanás, ele questiona, pergunta isso a Deus? Será, olha só, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Então até o nosso temor, né? Muitas vezes a gente teme porque a gente está sendo abençoado, a nossa família é abençoada, a nossa saúde, nossa vida financeira, tudo é abençoado por Deus. Então, obviamente, você tem uma vida de obediência, automaticamente você, né, tem uma vida abençoada, não é? Toma lá, dá cá. Mas não, nem sempre. Nem sempre, muitas vezes você teme e obedece, mas você é testado pelo seu Deus. Então o que acontece? Deus vai permitir, né, o vaso ser quebrado na olaria. Mesmo ele sendo um vaso bonito, tá? Muitas vezes não é um vaso estragado e mal feito, mas ele quer refazer esse vaso. E como assim? Ele vai provar realmente, não para ele não precisa disso. Ele sabe quem é, se o vaso é de honra, se o vaso é de desonra, mas ele quer provar para Satanás. Ele quer mostrar para Satanás quem é ele e quem é o servo dele. Ele não prova, tá, uma pessoa que ela não está pronta para passar nessa prova, não. Porque ele sustenta. Como assim ele sustenta? Quando você o busca na prova. Então, se você não passa, por isso que ele fala, se você quer vencer, né, você tem que buscá-lo. Porque ele fala, eu venci o mundo, você também pode vencer. Mas se você não buscar Deus, você não vai vencer, não vai passar pelas provas. Porque Deus te sustenta, ele vai te ajudar. Porque ele quer mostrar para o diabo quem você é. Na prova. Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Ele não foi livrado, eles não livraram ele da cova, mas dentro da cova. Ele não livrou ele da cova, mas dentro da cova. Então ele passa por uma prova de fé, que não é fácil, né? A hora que estão te jogando numa cova, né, onde tem muitos leões famintos, a primeira coisa que você vai fazer, né, é se prostrar diante do rei e adorar ele.
porque era isso que tinha que ser feito, né? Renunciar a Deus e adorar ao rei. E ele não, ele foi para dentro de uma cova onde tinha muitos leões famintos e ali ele adorou a Deus com a postura dele. Eu vou morrer, mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer adorando a Deus. Você acha que isso não envergonha o diabo? Você acha que o diabo não olhou assim, tipo assim, eu não esperava isso de Daniel? Porque ele queria que Daniel, né, negasse a Deus. E Daniel em nenhum momento fez isso. Jó também, Satanás, quando ele questiona a Deus, será que não é por interesse? Então Deus falou, então vou te provar, Satanás, que o meu servo me ama. E ele me serve, ele é justo, né? Ele me teme porque me ama, não por interesse. E a gente sabe o que aconteceu com Jó. Nós sabemos que ele perdeu os 10 filhos, né? Ele sabe que a mulher ficou contra ele, a mulher deixou ele sozinho, mandou ele, né, amaldiçoar o Deus dele, morrer. Olha quanta coisa, né? Então não é só uma enfermidade, mas também um abandono da família, a perda de filhos, a perda dos bens, não só a saúde. Então, tudo na vida de Jó estava se desmoronando. Mesmo assim, ele declarou, eu sei que o meu Redentor vive. Aí ele desmascara o diabo e aí Deus se enche de orgulho do seu filho, tá? Então, olha só. Então, acontece muitas vezes do vaso ser quebrado e ser refeito. Por quê? Porque Deus quer provar quem é o servo dele. Mas imagina se você não está pronto. Aí você vai envergonhar a Deus. Você vai envergonhar a Deus. E vai fazer a alegria do diabo. Porque o diabo vai falar, ó, esse aí que o senhor provou, não passou na prova. Primeiro apertozinho, né? Primeira quebradura dele, né? Ele já andou para trás. Ele já amaldiçoou o senhor. Ele já ficou indignado com o seu trabalhar. Porque as pessoas, elas estão pautadas em obras. Elas estão pautadas nas coisas que elas fazem para Deus de uma forma religiosa. Deus, ele não é que ele não se agrade. Ele está bem explícito isso na Bíblia, que a fé sem obra, ela é morta e vice-versa. Mas isso não te sustenta, né, no dia mal. Isso é a sua essência. A partir da hora que você carrega o Espírito Santo de Deus, você vai dar fruto. Você vai ter obra por amor, não por pressão, não por medo, não por obediência somente. Não por uma ditadura, Deus está mandando e eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu vou me lascar. Né? Não é isso. Deus vai sondar o seu coração e falar, peraí, mas não é bem assim. Eu não quero que você me obedeça porque você quer ser abençoado. Eu quero que você me obedeça por amor, mesmo não vendo a bênção ainda. Mesmo que a bênção ainda não esteja, né, materializada diante dos seus olhos. Você vai me adorar. Tá? Essa é a proposta de Deus. E olha só, eu vou ler mais um pouquinho, ó. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da sua face. Então, né, aí fala, Deus declarou ao acusador, olha só a palavra acusador. Jeová declara ao acusador, ó, concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda a tua mão contra a pessoa de Jó. Aí acontece, Satanás deixou a presença de Jeová, né? E foi fazer o que Deus permitiu. Então, ele não tem a permissão por si só, mas ele tem uma permissão de Deus para tocar na vida de um justo. Ele não pode, tá? Ele pode até te acusar. Ele criou uma situação
e a acusou, né? Porque não tinha outra coisa. Imagina, vou acusar Daniel na sua religiosidade, que na acusação dele veio a palavra, né? Veio à mente dele religiosidade. Ele ora 3 vezes por dia, ele faz isso, mas eu vou arrumar uma lei que pegue ele na religiosidade dele. Se for uma religiosidade, essa religiosidade de Daniel vai cair. Porque agora eu vou arrumar uma lei, um decreto que não pode mais fazer essa oração, a não ser para o rei. Ninguém pode pedir nada a outros deuses. E se for uma religiosidade, ele vai tropeçar nas pernas. E, né, não foi o que Satanás esperava. Que Daniel se mantesse fiel, né, nessa prova. Então, isso que eu estou falando. Você vai ser acusado também na sua vida de santidade. Porque ele vai querer mostrar, né, para Deus que você é um religioso. Então quer dizer que até na sua fidelidade, né, você vai ser provado. Principalmente, tá? Na fidelidade. Porque é muito fácil ser fiel enquanto as coisas estão dando certo. Muito fácil adorar a Deus quando as coisas estão dando certo. O difícil é você adorar, manter a sua fé, tá? Quando realmente a casa tá caindo. Enfim, vamos lá. Vamos em Jó 14, né? Vamos um pouquinho pra frente aqui. Tá, vamos ler. Ó, o homem nascido, aqui ele tá falando, né, da extinguidade, tá? Extinguidade da vida, do fim da vida. Ele começa a falar sobre isso. Ó, aí ele começa a meditar. Fala, o homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. Tá? Então ele fala que o ser humano, né, o homem nascido, né, de uma mulher, ele tem a vida curta. Então a gente só começa a pensar na vida, na extinguidade da vida, quando ela começa a dar ruim. Muito difícil o camarada pensar na vida, no fim da vida, se as coisas estiver correndo solta, né? Então Deus, ele permite quebrar o vaso, ou refazer o vaso que já estava pronto. Ele permite, porque a pessoa, ela sai um pouco do chão. Ela fica muito nessa pregação, Jesus está voltando, né? Eu tô pronto, e acredita que tá tudo certo, e não busca saber, né, como é que tá a vida espiritual. Não tem uma profundidade, é um crente raso. Ele começa a ficar raso, ele começa a voltar, né, a ser aquela pessoa infantil na fé. Deus quer que você cresça espiritualmente, não que você fique estagnado, né? Começa com aquela infantilidade. A gente tem que ter muito essa preocupação, né? Esse medo hoje, agora, né? Você está tendo oportunidade de se chegar a Deus, se chegar a Deus, de pedir perdão, buscar saber, né, os seus erros. Ou então, onde está baseado a sua fé? Se é no seu conforto, se é na sua família, se é no seu dinheiro, no seu emprego, na sua saúde, onde está o seu orgulho, né? O que é que te traz essa segurança, né, de que Deus é contigo? Porque se acaba isso, Deus vai deixar de estar com você? É isso que você vai ter que pensar. Será que Deus não vai estar comigo a hora que eu estiver passando por prova? E muitas vezes não. Muitas vezes é uma prova mesmo, para que você medite que Deus, ele está com você na sombra, no vale escuro da morte. Não importa onde você vá, Deus vai estar com você. Nada pode te separar do amor de Cristo. Não pode, nem a morte, nada, nem a potestade, nem doença, nada que você possa, muitas vezes você pode perder, né, alguém que você ama, aí você acha que Deus te abandonou. Não, Deus vai estar com você. Mas é isso que eu estou te falando. O diabo também vai estar com você. Então você vai escolher a quem você quer prestar adoração. Porque quando você lamenta, quando você se indigna, quando você se revolta, você está prestando culto a Satanás. Você está fazendo ele ficar feliz, né? Porque aquilo ali
era tudo que ele queria. Quando ele toca na sua carne, ele quer que você amaldiçoe a Deus. Jó não deu essa alegria para Satanás. E será que nós vamos dar? Jó, ele entendia que ele era fiel. Tanto que ele começou a pensar numa coisa que eu acho que ele não pensava muito, na extinguidade da vida. Ele não pensava. Acho que nós temos essa dificuldade de pensar. Temos que pensar que não é mais um ano, é menos um ano de vida. Não existe esse negócio de mais um ano. Glória a Deus que você conseguiu vencer o ano de 2025. Mas é menos um ano de vida para você aqui na Terra. Então é mais perto, mais próximo você está do reino de Deus. Então nós temos que nos preparar. Isso se Jesus voltar ou se você for até Ele. Ele está pronto para te servir, independente de qualquer situação. Mas Ele vai fazer isso para o servo realmente fiel, aquele que está em prontidão. Tá? Aí ele fala, eu vou ler mais um pouquinho, porque é engraçado, né? Que aqui, eu vou continuar lendo o 14, que aqui, né, quando a gente nota que Pedro, ele pergunta, né, se a gente continuar lendo lá em Lucas 12, você vai ver, depois vocês leem lá, que Pedro, ele pergunta para Deus, né? Ele fala assim, então Pedro perguntou, Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? Você tem que se perguntar, né? Para quem é? Será que é para mim? Eu que tenho que vigiar, né? Quando o Senhor está às portas? Será que sou eu? Não. Aí ele falou, ou é para todos? É claro que é para todos, mas é que isso incomodou Pedro. Porque Pedro não estava vigiando. Não estava. Né? Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Jesus, ele ressuscita, né? Vai até o mar, né? E pega Pedro ali sem roupa até, né? Sem vestimenta, sem a túnica, de certa forma, porque ele estava mais preocupado em voltar para a pescaria do que ganhar almas. Ele não estava vigiando naquele momento. Então, tudo que Jesus fala, já sabendo, né, que aquela verdade ia incomodar. Então, por isso que Pedro questiona, né? Para nós, na verdade, ele está perguntando, será que isso é para mim ou para todo mundo? Porque ele ia passar por essa prova. E Satanás colocou Pedro na peneira, peneirou Pedro. Pedro não passou. Pedro negou o Senhor dele. Né? E ainda larga o que Jesus tinha mandado ele fazer, que era ganhar alma, e foi pescar. Ele não precisava de 250 peixes, na verdade. Deus permitiu que ele pegasse. Quando ele falou, joga a rede, né, à direita, e lá vai ter peixe. Mas não era esse peixe que Deus queria que ele pegasse. Tanto que foi perguntar. Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? 3 vezes para ele. Você me ama? E ele falou que ama. Até mais do que as outras pessoas. Como assim? Se você me negou? Como assim? Se você largou o que eu mandei você fazer? Falei para você largar a festa e ir atrás de alma? Como você me ama, Pedro? Então, olha quanta besteira. Não estava pronto. Então, o Espírito Santo incomoda Pedro. Lá no íntimo dele. Né? E nesse momento, quem estava ali? Jesus Cristo ressurreto. Ainda fazendo uns peixinhos assados para ele. Mas aquele peixinho assim, é para agora. Come, enche tua barriga e volta a fazer o que eu mandei. Você pode até pegar os peixes. Eu vou permitir você, né, fazer uma boa pesca, mas você não precisa. Ninguém precisa de 250 peixes. A pessoa precisa de 1, 2, 3 peixes para matar a fome. Então Deus fala que Ele dá a porção de hoje. Amanhã é outro dia, é outra pesca. Então, Jesus Cristo estava lá prontinho com os peixes na brasa, esperando Pedro sair da água, né? Se preocupou, colocou a túnica, né, em cima daquela vestimenta que com certeza devia ser um camisolo transparente, né? E foi lá e viu aqueles peixes já pronto. O que Deus queria dizer para Pedro? Pedro, você só precisa do dia de hoje. Não se preocupa com o dia de amanhã. Pega só o que você precisa para hoje. Foi assim, Pedro foi aprendendo, né? Que nós temos que estar preocupados só com o dia de hoje. Preocupar, não se importar com o dia de amanhã. Né? Quantos mistérios Pedro, né, experimentou com Deus.
Jesus fala para ele, ó, pega lá, vai lá e lança a sua vara lá, pega aquele peixe, né? E lá dentro daquele peixe você vai ter uma moeda e vai pagar os meus impostos, os seus impostos, você vai quitar essa dívida. Não se preocupa, não temos dinheiro para pagar, mas você vai lá, pega um peixe, que lá dentro daquele peixe você vai ter aquela moeda e vai pagar os nossos impostos. Então, todo o tempo, Deus só faz com que ele se preocupe com o dia de hoje. Pedro não estava muito preocupado só com o dia de hoje. Ele estava preocupado em voltar para quem ele era, fazer o que ele fazia, que era pescar. Quem pesca com rede, o que ele quer dizer? Eu quero ganhar muito dinheiro, né? Quem pesca com vara, com anzol, ele só está preocupado em alimentar a sua família hoje. Mas quem joga uma rede, o camarada quer pegar 300, 500, 400 peixes. Ele não quer pouca coisa, porque ele quer ganhar a vida com isso. E não foi isso que ele se prontificou a fazer. Jesus fala, larga o que você está fazendo e me segue. Foi isso que ele falou. Deixa tudo e me segue. Agora você vai pescar alma. Agora você vai me ajudar a ganhar almas para o reino do céu. Né? Então, essa pergunta, né? Essa pergunta que eu destaquei, né? Que eu vim aqui para Lucas 12, 41, que ele pergunta, Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? Porque o incômodo foi para ele. Não é que ele queria saber se era para todos. Obviamente, né? É para quem entendesse a parábola. Quem se incomodasse com a parábola. Então, Jesus vai falar coisas que estão te incomodando. Mas você acha, isso não é para mim. Isso aí não é para mim. Deus está falando comigo. A gente sabe quando Deus está falando com a gente. Ó, aí olha o que o Senhor responde a Pedro, ó. Quem é então o empregado fiel e inteligente? Aí fez ele pensar, quem é esse empregado inteligente, esse empregado fiel? Ó, é aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imagine o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. Imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe, Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenará ir para o lugar aonde os desobedientes vão. Aonde é, né, que os desobedientes vão, a não ser para o inferno. É o único que pode salvar sua alma do inferno. Então, esquece escatologia, esquece que Jesus, que isso está acontecendo em Israel, que a paz está dominando. Não importa o que está acontecendo. Importa é o seu dia com Cristo. Pedro, infelizmente, ele não estava pronto. Quando Jesus perguntou, você me ama mais do que todos esses? A primeira coisa que ele abriu a boca, sim, Senhor, eu amo mais do que todo mundo. Como que ele pode julgar se aquelas pessoas o amavam tanto quanto ele ou mais do que ele? Ele julgou. Então as pessoas se sentem orgulhosas. Eles se acham fiéis, né? Nós não somos, gente, nada diante de Deus. A nossa justiça é trapo de imundície para Deus. Como que Pedro podia chegar e falar, eu te amo mais do que todos esses, Senhor? Tudo incomodava Pedro, porque ele achava que ele era melhor servo. E Deus provou para ele, não, você não ama nem as minhas ovelhas. Como que você me ama mais do que esses, Pedro? Você acabou de me negar, Pedro. Olha que situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente pode estar negando o nosso Criador. Nós podemos estar nos achando muito perfeito, igual Pedro. Temos que ter muito cuidado. Porque nós não estamos prontos para passar por provação. Ninguém está pronto para ser tentado. Deus fala que Ele não tenta ninguém. Mas, por causa dos seus pecados, da sua consciência, do seu desejo carnal, você vai ser tentado pelas coisas que você deseja. Você que está criando tudo isso. Tá? Mas vamos lá, eu vou pro 14 aqui, né? O Jó 14 para terminar.
Aí ele fala, né, que ó, o homem nascido de mulher tem vida curta. Aí ele começa a meditar, né? Porque aqui o pau já estava comendo nas costas de Jó, tá? Ó, passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa, não dura muito tempo. É nesse tipo de ser humano que teus olhos reparam? Então ele pensa assim, poxa Senhor, mas é isso que te dá prazer? É nisso? Né? Eu não sou nada, eu sou como uma flor, né? Por que eu estou sendo oprimido desse jeito? Ó? Nada sou, por que me conduz ao tribunal para ser julgado? Tipo assim, nossa, minha vida é tão curta, por que eu estou passando por isso? Jó não sabia o que nós sabemos hoje, que é sobre a nossa eternidade, sobre a nossa terra santa, que é essa terra que nós vamos conquistar. Jó não sabia. Para ele realmente acabou, morreu, acabou. Tá? Nós sabemos coisas que Jó não sabia, que nem os profetas sabiam. Então ele não entende quando ele fala, nada sou, por que me conduz ao tribunal para ser julgado? Tipo assim, eu vou morrer, me deixa ser feliz. Me deixa viver uma vida de prosperidade. O Senhor sabe quem eu sou. Mas ele não entendia muito o mistério da morte, né? Nós já entendemos. Ó, quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Né? Ele entende que o mal, que a tristeza, ela não ajudava ninguém. Era como é que pode alguém extrair alguma coisa pura e boa de uma impureza, de uma impiedade? Como impiedade? Né? A impiedade é uma coisa injusta, é impiedosa. Não há piedade, impiedade. Ele se sentia injustiçado, com toda razão, que até o próprio Deus falou que ele era justo. Então aqui ele, né, a pergunta dele, quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ninguém tem, somente Deus tem. Tanto que ele fala, ora, nenhum ser humano com certeza não tem esse poder. Deus, ele pega os vis e os desprezíveis, essas pessoas que vão fazer parte do reino de Deus. São essas pessoas que vão sentar na mesa com Jacó, Isaac, Abraão. São essas pessoas. Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que de Cafarnaum. Né? Vai pegar o impuro e vai conseguir extrair alguma coisa pura. Né? Então ele fala aqui, ó, tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver. O tempo de vida de cada pessoa já está decidido. E não há ninguém que possa mudar isso. Então essa foi o pensar dele, né? Ó, portanto, desvia o teu olhar de nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Então ele já tinha declarado, ele já tinha entendido que ele ia morrer, né? Ó, portanto, ele acha que Deus desviou o olhar, né, da pessoa dele, abandonou ele ao próprio destino, né? E já chegou o fim mesmo de um trabalhador. Aí ele fala aqui, ó, para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Então ele não conhecia esse mistério da eternidade. Ele não conhece a nossa pátria, Jerusalém Santa. Né? Então, para ele devia ser muito doloroso morrer antes do tempo, né? Ó, ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. Então, ele pensa, poxa, até uma árvore, né, é melhor do que eu. Eu até costumo colocar a tartaruga africana, né? Dizem que existe uma tartaruga africana que ela vive 300 anos. E imagina você se comparar uma tartaruga. Deus ama mais essa tartaruga. Por que eu vivo, não chego a 100 anos? Né? E quando chego a 80 eu estou enfadada, eu quero, né, morrer, eu não estou aguentando mais. Então você começa a olhar Deus como se ele fosse injusto. Não é injusto. Deus não é injusto. Deus, ele te deu uma eternidade que não deu para a tartaruga. Né? Deus te deu uma eternidade, né? Uma vida prolongada que não deu para uma árvore.
mesmo que ela frutifique, mesmo que ela brote de novo depois de cortada. Então, nós temos essa forma de pensar, será por que Deus está permitindo isso? Né? Eu sou uma pessoa boa. Não basta ser uma pessoa boa. Temos que glorificar a Deus com a nossa vida, independente do que esteja acontecendo, o que Deus permita acontecer com você, tá? Aí ele volta a falar aqui, ó, ainda que suas raízes envelheçam, o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. Foi o que eu falei. Ele vê mais oportunidade para uma árvore, né, do que para ele, do que para o ser humano. Todavia, quando o ser humano morre, tudo se encerra. Morremos e o nosso corpo se desfaz logo depois do último suspiro nessa terra. Para onde vai o nosso espírito? Então ele tinha dúvidas. Tem pessoas até que usam muita passagem de Jó, usa Eclesiastes para falar, né, que nós vamos, depois da morte, ficaremos no estado de inconsciência absoluta, né? Eles afirmam isso por causa de Eclesiastes, eles fazem uma bagunça. Então tem, infelizmente, pessoas religiosas que pregam isso. Não, nós não ficamos. Nós temos um espírito de adorador e esse espírito nos acompanha. Lá em Apocalipse, se você ler, você vai ver, né? Pessoas orando, adorando a Deus em espírito. De forma nenhuma. Mas tem pessoas, infelizmente, né, que pregam essa heresia, né, que tira a nossa esperança da vida após a morte. Né? Tanto que Deus lá em Hebreus 9, do 27, fala que morremos uma só vez, depois virá o juízo. Porque você vai prestar conta de tudo que você fez, tanto bom quanto ruim aqui nessa terra. Você vai prestar conta. Não tem como você ficar achando que acabou. Não acabou. Tá? Aí começa o problema. Não acaba, começa. Porque aí é uma eternidade de problema. Uma eternidade que você escolhe passar ou com Cristo ou com Satanás. Ó, assim como a água do mar evapora e os ribeiros deixam de fluir e secam, assim o ser humano se deita para morrer e não mais se levantará. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e nada o despertará do seu descanso mortal. Aí quem pega esse versículo solto, né? Pois fala que texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Por que falam que texto sem contexto é pretexto para heresia? Porque pega um texto, pega um versículo e começa a criar uma doutrina. E começa a enfiar coisas na cabeça de pessoas, né, que não conhecem a palavra. Aí você lê isso aqui, fala, acabou, vou aproveitar a minha vida, vou, né, fazer tudo que eu tenho que fazer, porque a hora que eu morrer acabou, eu não vou ter a segunda chance. Você vai, tá? E essa chance é você que escolhe. Qual chance que você quer, tá? De ter um sofrimento eterno, você quer viver uma eternidade com Satanás, o sofrimento eterno, ou ter uma eternidade com Cristo Jesus? Né? Você tem chance agora, né? Lá você nem tem escolha, nem mais chance. Morre somente uma vez e depois vem o juízo. Hebreus 9, 27. Parei aqui até para achar para ler para vocês, ó. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgado por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar. Ó, as pessoas que estão esperando por ele, que é o que nós estamos lendo lá em Lucas, né? 12, do 35 em diante. Aí a conversa é outra. Aí também você tem que estar pronto, tá? Então não tem como, gente, se você morrer agora, infartar agora, acabou para você. É o juízo, vai pro tribunal celestial, não tem mais chance, tá? Mas vamos finalizando aqui, onde eu tava aqui, né? Tá, aí ele vem aqui, né? Assim o ser humano se deita para morrer e não mais se levantará, até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e nada os despertará do seu descanso mortal.
Essa era a fé dele, né? Ah, se tu me escondesses no Sheol, na sepultura, no pó da terra, e me ocultasses até que a tua ira se desvanecesse. Se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, né? Então ele tinha esperança. Ai, meu Deus, será que não é só um tempo de ira, né? Mas será possível que alguém que morra volte a esta vida depois de ter morrido? Então ele tinha uma esperança muito nessa terra. Então por isso que Paulo fala, né? Miserável de quem só tem esperança para essa vida. Coitado de Jó, era um miserável, ele só tinha esperança para essa vida. Ele falava, ele pensava, tá? Ele não tinha certeza de nada, né? O Sheol, a sepultura. Ele vai, morre, ai, será que não é só um prazo? Olha só, o Espírito Santo de Deus já falando com Jó, que tinha um mistério aí. Ele já tinha um desejo no coração dele, mas ele não sabia que esse desejo ia se cumprir. Que se ele fosse para a sepultura, no pó da terra, né? Ele falou assim, quem sabe Deus vai me ocultar, né? A ira dele vai passar e depois eu vou voltar. Essa era a fé, ou melhor, a fé não, o desejo, né? Mas quando Deus coloca um desejo no nosso coração de ser eterno, de viver eternamente, é porque não é nessa vida. Nós vamos ter uma eternidade. Só que a gente acha que é aqui. Ah, eu quero viver 100 anos. E daí 100 anos? Que serve para você 100 anos se você não se arrepender dos seus pecados? Que adiantou Lázaro ser ressuscitado se ele pecasse e não obedecesse os mandamentos? Que adiantaria, depois de 4 dias, ser ressuscitado? Poderia ser para a glória de Deus naquele momento, mas se isso não glorificasse a Deus na eternidade, que adiantaria a ressurreição de Lázaro? Muito bonito, mas se não fosse para a salvação. Ele teria, depois de ter sido ressuscitado por Jesus Cristo, continuar uma vida de santidade para ter uma vida eterna. Agora, aí entra, né? Eu não conheço o restante da vida de Lázaro depois da ressurreição. Creio, com certeza, que ele se manteve íntegro até o fim. E teve uma eternidade com Cristo. E está tendo uma eternidade com Cristo. Mas nós, agora, a gente tem que pensar, e nós hoje? Como é que está a sua vida agora, hoje? Esquece o amanhã. Pensa no dia de hoje, como está a sua vida hoje? Reflita na morte. Reflita, esquece a escatologia. Para de estudar a Bíblia de uma forma religiosa, né? Pense somente no seu dia de hoje. Se você for arrebatado agora, Deus vier buscar seu espírito, sua alma. O que você tem para oferecer como servo? O que você fez para ele como servo? Né? O que? Aí ele fala aqui, vamos continuar na meditação aqui. Mas será possível que alguém que morra volte a essa vida depois de ter morrido? Quanto a mim, esperarei por dias melhores, até que seja liberado das minhas lutas e do meu árduo labor. Ele só tinha esperança para essa vida. Então, ele não tem a nossa oportunidade, não teve a nossa oportunidade que nós estamos tendo hoje da vida eterna, né? Ele não saberia que morrer não acabou, que morrer não voltaria para essa terra, e sim para uma eternidade com o seu Criador. Olha, vou ser sincera, eu acho que ele até oraria para ir embora, não para ficar. Ele ia gostar de realmente ter uma vida eterna com Cristo. Que nada que Deus nos dê aqui é comparável ao que Ele vai nos dar na eternidade. Aí ele fala aqui, né? No dia da libertação me chamarás e eu te responderei. E terás grande prazer na minha pessoa, pois me criaste. Cuidarás de todos os meus passos, a fim de que eu não erre, nem peque contra ti. Não mais ficarás apenas vigiando o meu pecado. A minha transgressão e as minhas faltas serão todas recolhidas e lacradas em um saco de lixo, e toda a minha iniquidade será descartada. Aí ele continua: contudo, do mesmo modo como as montanhas vão se desmoronando e as rochas são arrancadas dos seus lugares, assim como as águas desgastam e carregam as pedras, e as correntezas transportam
né, transportam a terra de um ponto a outro, assim destrói a esperança do ser humano. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai para sempre. Mudas a sua fisionomia quando o despedes deste mundo. Se seus filhos são homenageados, ele não fica sabendo. Se são humilhados ou caem em desgraça, ele nada vê nem percebe. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo, só consegue lamentar por si mesmo. Interessante, aqui você vê que parece que o que Deus fala no íntimo dele, na hora que ele começa a meditar sobre a vida e a morte, né, sobre a passagem dele, né, Eclesiastes fala que nós não sabemos nada que acontece debaixo do sol, é verdade, isso é uma verdade absoluta, nós não sabemos, a hora que você sai desse plano, acabou. Você não vai saber o que está acontecendo com seus familiares, com as pessoas que você ama, que você deixou para trás, né, como eles também não vão saber o que está acontecendo com você. Mas aí ele começa, o Espírito de Deus, você vê, começa a entrar na mente de Jó e falar. E ele começa a entender esse mistério, ó. Ele sente, quem sente? Ó, ele sente, depois que sai desse plano, quando ele cai na desgraça, ó, ele nada vê nem percebe. Ele sente apenas dores do seu próprio corpo, só consegue lamentar por si mesmo. Foi o que eu li em Hebreus 9, 27. Agora você vai lamentar sobre si mesmo. Você não vai lamentar pelas pessoas que você deixou para trás. Você não vai saber o que está acontecendo com seus filhos, né? Com a sua família. Por isso que ninguém é importante. Porque quando você for sepultado, você vai sozinho. Todos pode estar um velório cheio, velando o seu corpo ali. Mas é você e Deus. Ali todos vão despedir, nem o seu corpo vai ter muito tempo, gente, velando. Vão todos se despedir e voltar para sua vida medíocre, para suas casas. Aí, lá já está você e Deus, que vai exatamente falar desse versículo 22. Você vai sentir dor do seu próprio corpo, né? Que vai lamentar pela sua vida miserável que você teve aqui na terra. Então, lá, gente, tem dor. Aonde, né, os bichos não morrem. Lá que eu falo é o inferno. Você vai lamentar pela vida de erro, por não ter confessado os seus pecados. Lá tem dor, ranger de dente, lamentos. Jó só conseguia se imaginar num lugar desse. Ele não conseguia imaginar coisas boas. Mas nós sabemos que temos também uma vida com Cristo. Uma vida que não há choro, não há sofrimento, não há lamento, não há indignação, não há revolta. Pensa num lugar, né, de bênção. Não há doença, não há velhice, não há morte. Jó nunca falava desse lugar, sendo que ele estava pronto para receber um lugar desse, porque ele foi visto diante de Deus como justo, pela boca de Deus. Deus fala que Jó era justo, Jó era fiel, só permitiu que fosse tocado para provar a sua fidelidade, mas ele se achava o mais miserável, ele não via coisa boa na morte. Nós podemos ver se nós estivermos vigiando hoje, né, esperando o nosso noivo chegar, ou, né, ele nos esperando também, né? Então, quer ver? Vamos, Lucas, aqui mandar um pouquinho. Eu estava no 12, vou andar para trás aqui o 9. Vamos ler esse pedacinho aqui, ó. Jesus fala aqui no versículo 23, Jesus dizia a todos, ó: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente, tá? Tá falando diariamente, ó, a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo, né? A gente ter esperança só para essa vida, ganhar muitos anos de vida, muita saúde, muito dinheiro, muito tudo, e perder a sua vida eterna. Né? Eu nem vou finalizar, porque falo, né?
de pessoas que se envergonham dele, que eu acho que não é o caso, né? Aqui. Mas se a pessoa se envergonhar, ele ainda diz aqui, ó. Aí ele fala, né? Que o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Então aí a gente já está falando da vinda, né? Pessoas que se envergonharam do evangelho, né? Com certeza, essa pessoa pode até estar dentro de uma igreja, mas não quer pregar, não quer vestir a camisa. Então, essa pessoa, com certeza, Deus vai ter vergonha, né? Não é uma pessoa que Deus vai ter orgulho igual Jó, tá? E as pessoas também que pode estar sendo quebrada, né? Tá passando por uma prova e não manter a sua fidelidade. Então, o que vai acontecer? Deus também vai se envergonhar dessa pessoa. Deus, ele permite muitas vezes Satanás tocar na nossa carne para salvar o nosso espírito, viu? Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, quando Paulo liberou. Ele falou, olha, é melhor Satanás tocar na carne desse homem e salvar o espírito. Então, Paulo liberou uma palavra de maldição, porque ele queria que esse homem fosse salvo no dia do Senhor. Nós precisamos, gente, entender que tudo é permissão de Deus. E não importa o que aconteça na sua vida, você tem que adorar a Deus. Amém? Enfim, vamos finalizar. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Quem estiver recebendo essa ministração é leilalima.com. Se quiser entrar pelo navegador. Ou, né, no YouTube, você escreve Missionária Leila Lima pela Misericórdia e vai ouvir as pregações antigas. Tá? Deus abençoe. Até semana que vem. Beijo.